Então, boa noite também a vocês que já estiveram durante esse semestre refletindo sobre vários aspectos do problema do ensino e estudo da filosofia. E creio que agora nós vamos enfocar essa problemática de um ponto de vista um pouco mais básico, por assim dizer, não é? Não tanto, o que é muito importante, toda a reflexão sobre o ensino, os métodos, as situações do ensino de filosofia no Brasil. Aqui nós vamos tentar focalizar isso, o que é aprender a pensar. O ensino de filosofia deve ter alguma relação com isso, não é? E, portanto, que é esse ponto de vista que nós vamos abordar, que é pensar, pode-se aprender a pensar, e que tem isso a ver com a filosofia e com o ensino de filosofia. Então, essa é a nossa temática. Nós estamos aqui pelas necessidades técnicas um pouco distantes, não é, do auditório, dos ouvintes, participantes, mas mesmo assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a exposição, esteja à vontade, porque nós, digamos, acho que é importante essa comunicação mais direta, não é, com os presentes. Bom, então, para abordar essa temática, nós vamos dividir em dois pontos. O primeiro, mais geral, que uma reflexão sobre o pensar filosófico, e o segundo ponto já mais sobre, então, como aprender a pensar, ou o que é aprender a pensar. Então, para analisar, numa primeira aproximação, o pensar filosófico, nós vamos apenas dizer quais são os sentidos mais óbvios, não é, dessa palavra, não é, seja no substantivo, pensamento, seja depois propriamente no verbo, não é, o pensar. Então, a palavra pensamento é muito comum em português e nas outras línguas, os análogos, não é? E ela pode significar, em primeiro lugar, alguma coisa que nós possuímos, os pensamentos, não é? Os nossos pensamentos. E isso pode se, digamos, explicitar em três níveis, cada vez mais estreitos, por assim dizer, o significado de pensamento como alguma coisa que nós temos em mente, temos na nossa mente, é o sentido mais geral, que aliás usa Descartes, de certa maneira, quando começa as meditações metafísicas, etc., fala dos pensamentos, nesse sentido muito óbvio, tudo aquilo do qual nós temos, tudo aquilo que nós temos em mente, os conteúdos mentais conscientes. Esse é o significado mais geral. Depois nós podemos estreitar um pouco mais o significado de pensamento, excluindo aquilo que não tem um caráter propriamente cognitivo, mas que está consciente na nossa mente. Por exemplo, seriam os desejos, as decisões, não é isso? Já não é pensamento nesse segundo sentido mais estrito. Ou então, as percepções externas, não é? Eu estou vendo, não é? No sentido de Descartes, isso seria, de certa maneira, não é porque eu estou consciente de que estou vendo, então seria um pensamento. Mas no segundo sentido, mais restrito, então são apenas os conteúdos cognitivos internos da nossa mente. E num terceiro sentido, ainda mais específico, não é? Então, os pensamentos seriam apenas aqueles conhecimentos, aquelas informações sobre a realidade, excluindo as imagens, excluindo as recordações da nossa memória, os projetos, mas apenas aqueles, não é, aquelas ideias ou aqueles conteúdos mentais que têm uma referência direta à realidade, seja que nós os adquirimos por própria observação, seja que por ouvir dizer. Muita coisa nós adquirimos, muitas
muitos pensamentos, muitas ideias por ouvir dizer. Então esse seria em três níveis, não é? Aquele sentido do pensamento como algo que nós possuímos, nossos conteúdos mentais. Assim, tudo isso de uma maneira muito ainda elementar, não é aproximativa, sem aprofundar todas as teorias do conhecimento, porque não é o nosso caso aqui. Mas agora nós podemos focalizar não mais os pensamentos, mas o pensar. Então, pensar não é mais alguma coisa que nós temos, mas é o nosso modo de ser, não é? É o nosso modo de ser pensante, não é? Como eu posso ser também desejante, não é? Amante. Um modo de ser é ser pensante. Então, pensar aí, o que é que significa? Também, numa primeira aproximação, não é? Significa buscar, procurar entender o sentido das coisas, não é? A sua verdade, e para isso está no âmbito do pensar, o perguntar, o refletir, o ponderar para procurar, então, entender. É um caminho para o entender, o pensar nesse sentido como uma maneira de ser nossa. Então isso é apenas uma primeira aproximação. Agora vamos focalizar, em primeiro lugar, exatamente esses pensamentos como conhecimentos naquele terceiro sentido, mais específico, não é? Os nossos conhecimentos, as informações que nós temos da realidade. Nós sabemos que, não é? Esse saber que isso aconteceu, saber que, não é? Choveu, não é? Saber que nós estamos aqui presentes, não é? No auditório, é uma informação. Então, pelo próprio fato de nós existirmos como ser no mundo, então nós já dispomos de inúmeras informações de todo tipo, adquiridas espontaneamente dos outros, sem pensar, não é? Sem entender por que nós vamos recebendo inúmeros dados, não é? Informações sobre a realidade que nos envolve, não é? E essas informações são adquiridas espontaneamente, em geral vem dos outros, não é? Através da linguagem, através das atitudes e comportamentos das pessoas, nós adquirimos toda uma série, todos nós já estamos, desde que temos consciência de nós mesmos, nós já estamos envolvidos ou já estamos enriquecidos, se quisermos dizer assim, por uma quantidade enorme de informações. Nós sabemos o que é uma casa, o que é um auditório, o que é, digamos, um crescimento de uma planta, tudo isso a gente já tem uma visão global da realidade através dessas informações que nos foram dadas e que sem que necessariamente nós, digamos, discutamos isso, procuremos entender mais do que simplesmente as palavras, o significado das palavras, mas não o sentido pleno, não é? Então, em primeiro lugar, nós recebemos passivamente, por assim dizer, uma multidão de informações, e é assim que nós nos tornamos humanos, nós entramos na família humana, na convivência humana, nós participamos de uma cultura que exatamente abre um horizonte de compreensão da realidade. Nós somos educados naquela cultura. Então, essas informações são de todos os tipos, sobre os objetos, sobretudo na sua utilidade, para que eles servem, as pessoas que nos envolvem nas suas relações, os fatos, os acontecimentos, seja imediatos, seja já talvez mais distantes, dos quais nós ouvimos falar, até as explicações pré-científicas ou científicas dos fatos, não é? Muitas explicações nós sabemos, mas sem ter entendido. Nós sabemos, não é? Por quê? Não é? Nós sabemos que
se eu não rego a planta, ela morre. Sabemos que, mas talvez nós não sabemos explicar por que ela morre, o que é que, talvez se alguém estudou a biologia pode explicar mais, ou talvez depois de certas experiências, mas muita coisa, mesmo explicações, nós sabemos que sem ter refletido sobre isso, sem ter procurado entender, é apenas uma informação que nos vem. Nós temos também até sobre julgamentos de valor, nós sabemos isso é bom, isso é mal, simplesmente por ouvir dizer. Então tudo isso, não é? O mundo, como uma realidade no seu todo, já está revelado, já está interpretado para nós. Tudo tem já seu significado, seu nome, seu valor, seu lugar, aí no contexto do mundo. Não é cada um de nós, em primeiro lugar, não é que descobre por si o mundo, ele já está descoberto, não é? Ele já está descoberto, mas pode-se dizer também que ele já está coberto com uma capa interpretativa, não é? Tudo já tem o seu significado e já nos é dado esse significado das coisas, seja nas representações, seja nas avaliações, nos valores. Nós já crescemos nesse mundo interpretado, quer dizer, revelado, mas ao mesmo tempo essa revelação é um véu, não é? Uma capa interpretativa, não é? Que então nos diz de alguma maneira o que as coisas são. Nós vamos fazendo novas experiências, mas também essas experiências que nós vamos fazendo, elas estão enquadradas já nesta interpretação do mundo que nos é dada em primeiro lugar. É claro que muita gente, ou muitos de nós, já pôs questões, já perguntou, mas tudo isso foi um segundo momento. O primeiro momento é esse momento receptivo daquela interpretação do mundo que já nos é dada no nosso ambiente, na nossa família, na nossa cultura, na nossa nação e assim por diante, né? Então, isso seria esse primeiro aspecto, não é? Então, mas agora nós vamos, para entender melhor isso, verificar que é importante distinguir duas noções de mundo, não é? Duas noções de mundo.